O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus. Graças a Deus pela fé que Ele nos tem dada e que nós passamos para aqueles que são humildes de espírito, aqueles que creem nas promessas de Deus. Sejam abençoados. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ainda que você esteja vivendo no mais profundo do abismo, ainda que não haja mais solução para o seu problema, ainda que as portas estejam fechadas, cerradas, que haja muralhas tal e qual as de Jericó, não importa. Quando você tem fé, você está unido com Deus, com o Todo-Poderoso. Você se alia com Ele, você dá as mãos a Ele. E então tudo se torna possível. Não se deixe levar pelas circunstâncias, pelas aparências, pelas dificuldades, pelos problemas. Não se deixe levar pelas palavras de dúvida, de medo, de susto que as pessoas pregam para você. Não se deixe levar por nada disso. Deus é contigo. Você crê nisso? Eu creio. Seja abençoada, seja abençoado. Que a partir de agora a sua vida venha florir, florescer. A partir deste momento, que todo o mal que tem atormentado você seja amarrado agora. E em nome do Senhor Jesus você vença o dia de hoje e vença para todo sempre em nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos na campanha de fé de rodear as muralhas de Jericó. A Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então, por causa dos filhos de Israel, o rei de Jericó mandou fechar as muralhas, fechar as portas da cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. E eu creio, minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus, para derrubar aquelas muralhas, para fazê-las ruírem de dentro para fora, porque as muralhas de Jericó eram duplas, eram duas muralhas, tinha uma dentro e tinha uma fora. Então, Deus mandou que o povo de Israel, os valentes de Israel, rodeassem a cidade, cercando-a uma vez. Eram 152 quilômetros que aquela cidade tinha para girar em torno. Eles levaram várias horas para fazer para rodear a cidade. Várias horas. Me parece que 4 horas e meia para rodear toda a cidade. E no último dia, no 7º dia, teriam que rodeá-la 7 vezes. Então seriam 31 horas. 31 horas e meia. Então, você pode imaginar, minha amiga, aqueles homens de guerra, preparados para a guerra de Israel, com vontade de tomar posse da terra prometida, com ganas para tomar posse da promessa de Deus, eles tendo que rodear uma cidade
que estava rigorosamente fechada. Rigorosa. E as muralhas eram intransponíveis. Intransponíveis. Que é o caso de muitos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Não é verdade? Nós enfrentamos problemas, às vezes, impossíveis de solução. Mas Deus, e eu quero que você observe uma coisa, Deus mandou que o povo de Israel, os soldados, os valentes de fé, rodeassem a cidade e não fizessem nada no primeiro dia. Isso aconteceu no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, até o sétimo dia, quando aconteceu 7 vezes consecutivas. Então, você pode imaginar aqueles homens dando a volta na cidade e não fazendo nada, apenas dando a volta. Eu acredito que, em princípio, os soldados de Jericó começaram a se preparar, a armar o arco para atirar as flechas. Mas, como eles viram que os soldados de Israel davam a volta em Jericó e não faziam mais nada, os soldados de Jericó acabaram achando engraçado, rindo dos soldados de Israel. Começaram a rir, a debochar, com certeza fizeram isso. Agora, o que os homens de Israel estavam fazendo era sério, mas os homens de Jericó estavam gozando os soldados de Israel só porque eles estavam dando a volta. Quer dizer, uma loucura. Qual o sentido? Qual a razão deles darem a volta, andarem 100 e tantos quilômetros para que apenas dessem a volta uma cidade? Mais nada. Mais nada. Não tinha razão, não tinha fundamento. Mas por questão de obediência à palavra de Deus, os filhos de Israel fizeram isso. Fizeram exatamente como Deus mandou. Só isso. Em outras palavras, Deus falou: faça a sua parte, deixa a minha parte comigo. Faça a sua parte e eu farei a minha. Obedeça o que eu estou mandando e deixa o resto comigo. Quer dizer, Deus exige que a fé que nós temos seja obedecida. Quer dizer, seja a obediência da palavra de Deus. Porque a obediência à palavra de Deus é a maior prova de fé. É a maior prova de fé. Então você dá uma prova de fé obedecendo a voz de Deus, que é circulando a cidade de Jericó e fazendo mais nada. Só isso. Ora, quem toma essa atitude está obedecendo, consequentemente, está sacrificando. E é óbvio que está contrariando a sua própria vontade. Aí está o segredo da fé. Quando a fé é emotiva, e preste atenção, você que tem a sua fé fria, você que está desanimado da fé, você que já foi uma pessoa usada por Deus e hoje está aí largada, abandonada, quer dizer, entregue aos insucessos, aos problemas, entregue ao lixo da vida. Presta atenção. Quando a fé é emotiva, quer dizer, a fé que sente, a pessoa sente a fé, então isso significa que aquela fé, com o tempo, vai esfriar e no primeiro embate com as tribulações, a pessoa vai pular fora. Não tenho dúvida disso. Quando a fé é emotiva,
ela não dura muito tempo. Esfria logo no primeiro embate, com as tribulações, com as lutas. E por isso, talvez você que esteja me ouvindo, está aí reclamando e perguntando, meu Deus, por quê? Por quê? Por que que eu outrora era tão quente na fé, acirrado na fé, aguerrido na fé, e hoje eu estou tão fraco, tão debilitado? Por quê? Porque aquela fé que você abraçou, ela é uma fé emotiva. Você sentia, você sentia no coração que cria, mas você estava enganado. Você estava iludido com esse sentimento. Aí quando veio o primeiro problema, a primeira tribulação, você então desanimou da fé. Porque você esperava que aquela fé que você tinha, embora fosse uma fé emotiva, você esperava o resultado, mas não veio o resultado. Na hora do vamos ver, você caiu, você fracassou, você fraquejou, porque a sua fé era emotiva. Só quando a fé é racional, é inteligente, é sobrenatural, quando a fé vem do Espírito de Deus, ela permanece para sempre. Ela permanece para sempre. Eu posso falar isso para você. Eu posso falar isso para você, porque eu tenho estado servindo ao meu Senhor durante 53 anos, mais ou menos. E eu, graças a Deus, mesmo diante de todas as lutas, tribulações, problemas, perseguições, injustiças, calúnias, mesmo diante de tudo isso, eu continuo com a fé aguerrida. E quanto mais ou maior é a tribulação que nós enfrentamos, mais forte é a fé que nós temos por conta de ser uma fé racional, inteligente, uma fé que pensa, que pesa, que calcula. Essa é a realidade. Lembra quando Jesus falou assim, quando o homem vai construir uma torre, se ele primeiro senta para calcular se tem condições econômicas, que se tem dinheiro suficiente para terminar aquela torre. Para que, se por acaso ele não tenha condições, comece a torre e deixe inacabado. Então os outros vão zombar dele, porque começou e não terminou. Ora, isso é o que acontece mais. As pessoas, quando entregam a vida para Jesus, têm que pensar, eu estou disposto mesmo a entregar minha vida para ti, Senhor. E seja qual for a situação, as circunstâncias, as lutas que eu vou enfrentar, as perseguições, eu vou ficar firme contigo. Essa é uma fé que vem do Espírito Santo, essa é uma fé que vem de Deus. Porque a pessoa calcula, ela diz, não, eu sei o que eu vou enfrentar, eu sei que eu vou ser perseguido, eu sei que eu serei caluniado, mas eu vou firme em frente, porque eu tenho certeza que o meu Senhor não vai falhar na sua promessa. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, quando a pessoa tem essa convicção calculada, pesada, avaliada, então ela tem uma fé inteligente, porque ela não dá um passo em falso. Quando ela lança o fundamento, ela vai até o final, ela termina. Porque a pior coisa que tem é você começar uma coisa e não terminar. É ou não é? Então muitas pessoas começaram bem na fé, quer dizer, bem, entre aspas, mas era uma fé emotiva. E elas só vieram descobrir que era uma fé emotiva quando teve um embate com as tribulações. O primeiro embate, primeira luta, primeiro desafio, ela fracassou. Agora, quando a fé é
inteligente, quando a fé é sobrenatural, quer dizer, a fé que vem do Espírito de Deus, uma dádiva do Espírito Santo, então a pessoa tem convicção, tem certeza do que quer e onde vai chegar. Essa é a fé que faz a gente conquistar. Os filhos de Israel obedeceram, independentemente das circunstâncias. E quem tem uma fé inteligente, uma fé que vem de Deus, do Espírito de Deus, esse tem condições de obedecer, está firme e pronto para obedecer. Graças a Deus. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Eu me chamo Mona Lisa Lúcia e eu tenho 31 anos. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma jovem muito triste, muito amargurada, muito infeliz. Eu tinha problemas espirituais, tinha desejo de me suicidar, sonhava cometendo isso. E porque eu tinha, assim, eu cresci num lar muito difícil, né? O meu pai traía muito a minha mãe, e aí depois ele passou a beber muito. E aí, o que aconteceu? A minha mãe, ela colocou um ponto final, né? Ela se separou do meu pai, tinha um vazio muito grande, eu queria preencher. Então, naquele momento que eu estava lá no baile, dançando, tudo, eu estava feliz. Mas quando eu chegava na minha casa, o vazio, uma tristeza enorme. Eu queria morrer, eu não sabia o porquê que eu existia. Em várias noites eu chorava muito, perguntando, meu Deus, por que é que eu existo? Né? Por que é que eu vivo? Eu não tenho alegria nessa vida, né? E eu queria muito morrer. Até que o meu pai, ele ficou um período fora de casa, né? E ele começou a procurar a Igreja Universal. Ele procurou o trabalho da igreja, começou a frequentar as reuniões e ele começou a nos visitar. A saber como que a gente estava, ele já não bebia mais. Ele estava parando de fumar, e aí a minha mãe viu essa mudança. E ela resolveu dar mais uma chance para ele, e ele voltou para casa. Vendo essa mudança, né, na vida dos meus pais,
Eles já passaram a se entender, meu pai passou a dar mais carinho pra gente, pra minha mãe, a ajudar ela, né? E eu tive o interesse de ir com eles. E eu comecei a me entregar e a frequentar mais as reuniões. Eu me interessei por fazer parte de projetos, né, dentro da Igreja Universal. Até que eu ouvia falar, né, eu ouvia falar do Espírito Santo e eu tinha muita sede, eu tinha muita vontade, eu tinha um desejo enorme por receber o Espírito Santo, por ter o selo de Deus na minha vida. E eu comecei a buscar, eu comecei a ler a Bíblia, eu lia a Bíblia todo dia, eu buscava todo dia, até que eu recebi o selo. Naquele momento o Espírito Santo veio sobre mim. Foi uma experiência maravilhosa que eu jamais vou me esquecer na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. É um amor muito grande, um amor que não cabe dentro da gente, um amor que eu não tinha encontrado em nada e ninguém. Eu encontrei naquele dia. Dentro de mim, adorei, louvei a Deus como eu nunca na minha vida tinha. Foi algo de espírito, não foi uma emoção. Foi algo no meu espírito mesmo. Uma alegria, uma certeza, uma força. E aí eu passei a ser uma outra Mona Lisa, né? Eu pude servir de fato a Deus. Então, eu já não tinha mais aquela angústia, aquela tristeza, aquela depressão, aquele complexo. Eu já não era uma pessoa, eu quando passo por algum desafio, alguma coisa na minha vida, porque a gente passa, mesmo depois que a gente recebe o Espírito Santo, que a gente tem um encontro com Deus, a chuva ela cai para todos, né? O sol nasce também para todos e a gente passa por momentos difíceis também. E mesmo nesses momentos difíceis, o Espírito Santo, ele me consola, ele me guia, ele me dirige. Eu tenho a certeza dentro de mim que ali eu não estou só, que ele é comigo e que eu vou vencer a tudo, assim como ele venceu. Que saco é isso aí? É de remédios, tudo isso de medicação eu tomei. Eu tive uma doença que chamava esclerose múltipla. E eu precisei tomar todos esses medicamentos. Durante quantos anos a senhora tomou esse saco de remédio? 3 anos. A esclerose múltipla, ela dá no sistema nervoso do cérebro e vai atrofiando todos os músculos. Então eu já estava com as pernas paralisadas, minha face já estava torta, minha visão já estava comprometida, dessa forma que eu estava. Cada vez pior. A senhora tem ideia de mais ou menos quanto a senhora gastou com esses remédios? Mais de 300 mil reais. Mais de 300 mil reais. Foi uma humilhação. Tive que pedir ajuda, né, para as pessoas, pedir ajuda para o governo, para poder pagar esses medicamentos. E mesmo assim, nada adiantava. Não foi nenhum desses remédios, não foi nenhum desses medicamentos que lhe curou? Não, senhor. Não foi nada disso. Existia uma muralha na minha vida e nada fazia eu ficar curada. O que fez a senhora ficar curada? Foi quando eu depositei a minha fé no altar. E aí as muralhas caiu e eu fiquei curada. Foi loucura, porque eu tinha que pagar a farmácia. Mas loucura porque a senhora deixou de comprar os medicamentos, deixou de tomar os medicamentos para buscar a sua cura, foi isso? Sim. Foi isso que eu fiz. Aí coloquei e fui curada. Fiz essa loucura, né, como todos dizem, e eu fui curada. Por que a senhora atribui a sua cura ao poder de Deus? Não foram os remédios? A senhora, literalmente falando, parou de tomar os remédios? Parei de tomar todos os remédios, né, e fui curada. Não tenho mais nada hoje. Parabéns pela sua fé. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte. Então, não se esqueça. Quando a pessoa tem uma fé emotiva, ela pode ter certeza que não vai durar muito tempo na igreja, na sua fé. Porque a fé emotiva é igualzinho o amor-paixão, né? A pessoa, sabe como é amor-paixão? A pessoa tem aquela paixão, quer porque quer casar, quer porque quer ficar com a pessoa e tal, aquela paixão. Mas depois que fica um tempo, como é uma paixão, como é uma coisa do coração enganador, a fonte é o coração enganador, então aquela pessoa acaba desanimando com a outra, enjoando com a outra. Mas quando o amor é verdadeiro, quando o amor vem de uma cabeça, de uma inteligência, de uma razão, não, essa é a pessoa que eu
eu quero, é isso que eu queria. Ela sabe o que quer, ela somou, diminuiu, enfim, multiplicou, ela descobriu que aquela criatura é a pessoa ideal para ela. Então ela casa e o casamento vai até o final, até os últimos dias da sua vida. Por quê? Porque quando a atitude é tomada do coração, então o amor ou a fé não tem sustentação. Não tem sustentação. E é por isso que muitas pessoas estão por aí caídas, destruídas, lares desfeitos, etc, etc. Eu só quero que você saiba que veja que a sua fé esteja sustentada, alicerçada na rocha que é Jesus. Você entregou mesmo a sua vida para Ele e não vai arredar o pé dali. Você não vai sair dali. Por quê? Porque você sabe que não tem outra solução. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.